Bom, estamos aqui com a professora Betinha de Siqueira, nossa candidata a deputada estadual em Rondônia pelo Solidariedade. Vou dizer que eu tenho imensa alegria, uma gratidão muito grande por a senhora ter nos recebido aqui na sua casa. Estamos muito felizes. Vocês não fazem ideia de como foi esse encaixe de agenda, essa dificuldade que é, até porque eu já percebi que é uma maratona essa campanha, né? Por onde eu passo, as pessoas me perguntam, mas e a professora Betinha, querem saber, muita gente vem me contar histórias, e cada vez que eu vou ouvindo alguma coisa, eu estou ficando apaixonado por essa história. Eu acredito que quem está nos assistindo vai se apaixonar também um pouco mais pela professora Betinha de Siqueira. Eu acredito que esse encontro, assim, essa oportunidade que a gente vai ter, vai ser muito bom para todo mundo conhecer quem é a professora Betinha. Eu soube que foi convidada a ser secretária de Educação, passou pela Diretoria-Geral da Educação, coordenadoria de escola, teve uma vasta carreira na área de educação em todo o Estado, passou também pela área da saúde, pelo que eu ouvi dizer, mas a professora Betinha Siqueira começou filha de pequenos agricultores no interior do Paraná. Como é que é essa história, professora? Sou filha de Santos Fares de Siqueira e de Vanir Maria de Siqueira, que se casaram no dia 9 de maio de 1959, e eu sou a primeira filha que nasci no dia 8 de maio de 1961. Então eu sempre digo assim, eu fui o presente de aniversário de casamento dos meus pais. E nasci na mão da dona Anastácia, que era uma senhora já idosa, parteira, mas que eu ainda tive o prazer de conhecê-la. Eu era criança e ainda conhecia a pessoa que me recebeu e me ajudou a nascer. Coisa linda, né? Então eu tenho assim, um respeito muito grande pelas parteiras, porque morar no interior, como foi no Paraná em 1960, ou no interior de Rondônia hoje, ou alguns anos atrás, eu já estou em Rondônia há 38 anos, eu sei de histórias de muitas crianças que nasceram e hoje nesse Baixo Madeira, os ribeirinhos, ainda tem as parteiras, e a elas o meu respeito, a minha homenagem. Interessante, né, professora, a senhora comentar isso, porque o que eu mais ouço também, na medida que eu vou conversando com as pessoas e conhecendo um pouco mais da sua história, e isso eu acredito que a gente vai poder conversar ao longo, né, dessa entrevista, uma coisa que me surpreendeu positivamente é que a senhora conhece profundamente a realidade de cada pessoa, de cada família do estado de Rondônia. Isso me surpreendeu muito, porque inicialmente a impressão que eu tinha é que a senhora tinha conhecimento só da área da educação. Mas na medida que eu vou conversando, que eu vou ouvindo, que as pessoas vão comentando, e aí muitas histórias vão chegando, eu vou vendo que, na verdade, a sua história ela vai meio que se misturando a várias outras histórias e vários outros conhecimentos, outros saberes que foram agregando a sua personalidade, né? Parece que também, ainda na infância, né, pequena, a senhora teve algumas lições com seu pai. Seu pai era político? Meu pai, quando eu tinha 4 anos de idade, ele se elegeu vereador. E por 2 vezes ele foi vereador, no ano de 65 até 69, depois no ano de 76 até 82. Teve uma prorrogação de mandato lá numa mudança da legislação eleitoral. Então eu quero dizer assim que eu ouvi muitas histórias de política na minha infância, desde muito novinha, então isso me envolve. E eu nunca fui candidata, mas eu me envolvo politicamente desde a minha infância. Eu tive uma infância difícil, porque a gente morava num sítio pequeno, estudava numa escola muito esteriada, com professores que na época não tinham formação, mas mesmo assim todo o meu respeito aos meus professores. Eu tive o professor Anísio, que faleceu, eu era aluna dele, eu fui visitá-la no hospital, a professora Rosalina, que eu ainda conheço até hoje, fui visitá-la no início do ano, nas minhas férias, outras professoras que passaram pela minha vida, o professor Zeno Minuso, que eu tenho muito respeito, ele ainda é muito amigo da minha família no Paraná e a gente mantém contato até hoje, foi meu professor de 4º ano primário na época, que hoje é o 5º ano, então me ensinou muitas lições, e eu tenho todo o meu respeito.
era muito difícil, porque quando meu pai me colocou para fazer o ginásio da época, que é o ensino fundamental 2 hoje, era porque meu pai sempre cobrou de nós, os filhos, que a única herança que ele podia nos dar eram os estudos. Então, em toda a linha onde a gente morava, na região, as únicas crianças que continuaram estudando, quando chegaram numa idade de 12 anos, foram os filhos do meu pai. Eu, meu irmão, eu era mais velha, então era eu e meu irmão, e os vizinhos ainda comentavam que toda a vizinhança eram os compadres do meu pai. Então, o compadre Santinho manda essas crianças para a escola, andam 6 quilômetros a pé, e daí não ficam em casa ajudando, trabalhando na roça, mas meu pai preferia nós indo para a escola do que ficar na roça trabalhando, porque ele tinha 5 alqueires de terra. Ele falou assim, como que eu vou dividir com os filhos? Não dá nada para ninguém. Então, a minha herança que eu vou dar para vocês é os estudos. Estudem. E eu não perdi a oportunidade. Eu estudei, fiz todo o ensino fundamental, terminei na escola, no ginásio José de Anchieta, de Pérola do Oeste, no Paraná. Depois eu fiz o ensino médio, que não tinha ensino médio na cidade, mas os pais se reuniram com o prefeito, os vereadores, meu pai era vereador também, ajudaram a criar uma associação educacional, ela não tinha fins lucrativos, mas abriram o ensino médio, com 2 cursos. E eu escolhi fazer técnico em contabilidade, então eu, como técnica, eu sou uma profissional, tinha assistente de administração e a gente era 2 turmas. Formamos no ano de 79, fomos a primeira turma do colégio João 23, que hoje não existe mais lá funcionando, mas a gente tem saudades. E meus colegas mantêm contato comigo ainda. E aí no ano de 80, em janeiro de 80, eu fiz o vestibular para economia doméstica na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. E era particular. Eu precisava andar 120 quilômetros, fazer um curso extensivo de final de semana, para poder completar a carga horária da semana, porque distante não tinha como a gente ir todos os dias à escola. Eu trabalhava durante o dia, fazia a faculdade de final de semana, ganhava um salário mínimo, mas a prioridade era pagar a mensalidade da faculdade e o transporte e alimentação para ir para a faculdade. Mas nessa história eu me emociono muito, porque foi o ano que o meu pai faliu. Meu pai fez um projeto de construir um aviário consignado com o frigorífico Frimeza e financiou tudo no Banco do Brasil. E a gente estava muito feliz porque a família ia mudar de ramo num pequeno sítio. Era muito importante ter um aviário, criava 6.000 frangos. E na primeira entrega da produção de frangos consignada, ele entregou hoje no frigorífico Frimeza, e o frigorífico era para pagar em 48 horas a entrega. E eles abriram concordata no outro dia. E meu pai nunca recebeu, e nós ficamos com a dívida no Banco do Brasil. Então foi um momento que meu pai faliu, a família sofreu muito, e nós tivemos que pagar o Banco do Brasil. Então, eu entrando na faculdade. Aí meu pai pegou umas galinhas que sobraram lá no aviário, foi na cidade vender, nas portas dos restaurantes, porque os restaurantes compravam porque era um produto mais barato do que ele comprar a galinha congelada de um frigorífico. E aí meu pai reuniu, na época, 120 cruzeiros, para eu ir até a cidade de Francisco Beltrão e fazer a minha matrícula na faculdade. Então isso me emociona muito. E eu formei em dezembro de 1983. Em janeiro de 1984, eu cheguei em Cerejeiras, vim para Rondônia. Porque meus tios maternos, da família Matias, são praticamente fundadores de Cerejeiras. Chegaram bem no início, quando começou a vila, foram morar lá. Então, a minha homenagem aos meus tios. 2 já faleceram ali em Cerejeiras, minha avó também faleceu, está enterrada em Cerejeiras, mas eu ainda tenho
o tio Saulo, que mora em Cerejeiras, o tio Bastião, lá na linha 11. Isso me honra muito, me receberam, eu morei na casa do tio Saulo e da tia Lela e fui ser professora em Cerejeiras. Eu tinha a opção de ser extensionista rural pela minha formação em economia doméstica na Emater. A Emater me procurou várias vezes, mas eu fiz a escolha pela educação. Mas a passagem pela área da saúde, foi antes desse Foi interessante. Eu ouvi falar de uma história num posto de saúde, como é que foi isso? Meu primeiro emprego no Paraná, quando eu era jovem, eu fui agente de saúde no posto. Falava o postinho de saúde, porque na época não existia o SUS e esse posto de saúde só atendia as famílias mais carentes do município. Então lá tinha um médico para atender consulta, as gestantes pobres que vinham lá fazer o pré-natal e vacina para toda a população, vacina para as crianças de toda a população. Então eu era vacinadora, eu era que dava assistência para as gestantes, orientação, eu atendia as crianças, pesava, via se a medida, o peso estava correto. Então era um trabalho que me enriqueceu muito, porque eu já fazia o curso de economia doméstica e no meu curso tem as disciplinas de puericultura e cuidados com a gestante, eu tinha a disciplina de nutrição, então eu fazia o curso na faculdade e a prática era no meu trabalho. Então o estágio para mim foi muito interessante. E é muito curioso, porque assim, só nesse apanhado que a gente falou agora, eu já vejo uma conexão, uma profunda ligação com a área da agricultura, com a saúde. Eu sei que tem toda uma carreira com base na área da educação, mas tem essa questão da economia doméstica, querendo ou não, me habilita a saber profundamente como funciona a estrutura familiar, não só das famílias de classe média, mas principalmente as mais pobres, pelo que mais ou menos eu entendi, era um trabalho ligado às famílias de baixa renda. Sim, o curso de economia doméstica formava profissionais ou para trabalhar na educação ou para trabalhar na Emater ou outra empresa de assistência. Era mais ou menos uma orientação às pequenas famílias, os pequenos produtores. Para dar assistência técnica para os pequenos produtores, que hoje chama no programa da agricultura familiar, mas antigamente era assistência para os pequenos produtores considerados os mais pobres. Precisavam de orientação para ele aproveitar o alimento que ele produzia, não existia geladeira, não existia energia, então se ele tinha uma colheita de fruta, transformar em geleia para conservar alimento para as famílias. Se ele possuía um animal, um porco, por exemplo, que ele produzia, como conservar a carne, que falam a carne de lata, era a conservação da carne dentro da banha do próprio porco. Então se ensinava o pequeno produtor ter sua horta caseira, cuidar da sua alimentação, melhorar a alimentação com aquilo que ele produzia no próprio sítio dele, um pequeno sítio. Uma vaca de leite, aprender a fazer o queijo, tirar a manteiga, fazer tudo produzido em casa. É um trabalho enriquecedor, né? Eu acredito que não é à toa, porque como eu falei no início, muitas pessoas, né, quando eu comento, falo que conheço a professora Betinha, me falam, pergunta tal assunto para ela, busca saber sobre essa questão como a senhora acabou de falar, da educação financeira, digamos assim, para pequenos produtores. Eu não conhecia essa história da falência do seu pai, e eu também me chama a atenção, porque a senhora entende, né, vivenciou dentro de casa a importância que esses ciclos econômicos que as nossas famílias passam e como é importante o apoio para essas famílias. Sim, né? A gente sentiu na própria pele. E é muito curioso, porque coincide com todos esses relatos que a gente recebe a respeito de que a professora Betinha tem muita qualificação, tem muito conhecimento, tem muito entendimento, não só na área da educação. Eu queria aproveitar para puxar, aí teve a Emater, que fez uma proposta, e aí a senhora aceitou? Olha, em relação à proposta da Emater, eu fiquei muito dividida, porque eu era a segunda pessoa a chegar no estado de Rondônia com a formação em extensão rural, porque o curso de economia doméstica dá a formação de licenciatura plena para a gente ser professora e dá a formação para a gente ser extensionista rural. Então eu tenho duas formações.
E eu fiquei muito dividida, mas eu preferi continuar na educação, que era o meu grande sonho, a minha paixão. Apesar de ser extensionista rural, também é trabalho educacional. Mas eu queria, o sonho era a educação formal na escola. E aí, já em Cerejeira, começa aí os primeiros passos da professora Betinha. Sim. Como é isso? É muito bacana essa história, porque como eu cheguei na época e tinha a disciplina de economia doméstica para as meninas e técnicas agrícolas para os meninos. E eu andava pela cidade, que era uma vila pequena, e as mães, os pais vinham me cumprimentar, me parabenizar e dar as boas-vindas por eu estar na cidade, porque eu ia lecionar para as filhas deles. Porque ainda se tinha uma ideia de que tinha que se preparar as mulheres para serem donas de casa, boas donas de casa, e os meninos para trabalharem na roça e serem os pais e os chefes de família. Mas a nossa legislação mudou, a Constituição de 88 nos deu igualdade, então isso acabou. Nem tem mais essa disciplina de economia doméstica, de educação do lar nas escolas. Maravilhoso. E aí eu queria pegar também esse recorte, quando inicia então como professora em Cerejeiras, ficou em Cerejeiras por quanto tempo? Olha, eu morei 11 anos em Cerejeiras, trabalhei 5 anos como professora na Escola Castro Alves, trabalhava o ensino fundamental 2 e o ensino médio, inclusive nós tínhamos o magistério lá, e é muito interessante porque eu contribuí para a formação de várias professoras, e depois eu fui ser diretora da Escola Jerônimo Garcia de Santana, que iniciou o seu funcionamento em 1989, e era num conjunto habitacional muito pobre, onde tinham construído casinhas pequenas de madeira que parecia uma caixa de fósforo. E lá morou muitas famílias e precisou ter uma escola e eu fui ser a primeira diretora. Então era uma clientela muito carente de crianças que vinham para a escola esperando pela merenda da escola para poder se alimentar pelo menos uma vez ao dia. E na época, a merenda escolar não era direto na escola. Vinha o dinheiro de Brasília ou o produto de Brasília que passava pela Secretaria de Educação em Porto Velho, para depois o caminhão levar esse produto até chegar lá na escola. Às vezes chegava depois do meio do ano, ou nem chegava, ou chegava vencido, sabe? Era um problema muito sério. Por isso que a gente tem hoje muito respeito pelos programas Dinheiro Direto na Escola, com o fortalecimento da gestão democrática, dos conselhos escolares, porque a gente não deixa mais hoje uma criança sem merenda. E eu, como diretora da escola, o que eu fazia para conseguir fazer uma sopa para aquelas crianças? Eu pegava o meu carro, que era um carro velho, mas rodava. Eu ia no supermercado, eles me davam aqueles produtos de legumes que não podia ficar na prateleira. Mas eu levava eu selecionava os melhores, levava para a escola e as merendeiras selecionavam, lavavam, tiravam os pedacinhos que estavam estragados, cortavam os pedaços ainda sadios e congelavam. Tinha para a semana toda. Aí eu ia na máquina de arroz, do seu Toninho, não sei se ele ainda está lá em Cerejeiras, ele me dava o farelinho do arroz que selecionava na hora que ele beneficiava o arroz, ele me dava uma saca daquela quireirinha toda semana. E eu ia no açougue e ganhava os ossos que eles tiravam, desossavam a carne de boi, me davam os ossos, eu levava para a escola. Aí a gente tinha os legumes, o arroz e o osso para dar o sabor na sopa. E as mulheres faziam aquela sopa e era muito saborosa. Eu tenho uma gratidão por essas merendeiras, que até hoje eu ainda converso com algumas, e assim a gente mantinha a alimentação dessas crianças. Então era um desafio, um grande desafio, mas eu confesso que eu não tinha coragem de deixar essas crianças sem se alimentar uma vez no dia. Porque de manhã eles iam na minha sala e diziam: diretora, hoje vai ter a sopa? Eu falava: vai. E aí é difícil olhar nos olhinhos de alguém e dizer que não vai ter como, né? A gente vê que, assim, profissionais da educação, além da questão de sala de aula, muitas vezes têm realmente
essa característica até que beira o heroísmo, né? Porque hoje trabalhar com educação, não só no nosso estado, mas em todo o país, é quase que um ato heróico. Mas a senhora pontuou uma coisa que me chamou a atenção e eu queria explorar um pouco para entender o que é uma gestão democrática. Olha, a gestão democrática, ela está garantida na Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996, onde garante que a gestão da escola tem que ser democrática com o envolvimento dos professores e da comunidade, da família e do governo. Por que dos professores? Porque os professores, com a equipe gestora da escola e a comunidade escolar, precisam construir o projeto político-pedagógico. Qual é a nossa proposta pedagógica? O que nós queremos para os nossos filhos? O que os professores vão ensinar? Então, aí a importância de se fortalecer essa participação na escola. E o Conselho Escolar hoje, ele é uma empresa dentro da escola pública, porque ele tem CNPJ próprio, ele recebe os recursos e ele é gerenciado com a participação dos conselheiros. Quem são os conselheiros? O diretor, a representante dos pais, 2 vagas, representante dos professores, 2 vagas, representante dos alunos, também 2 vagas. Então, nós temos 9 conselheiros. E os suplentes, mais 9 suplentes. Do diretor é sempre o vice-diretor, o suplente, dos pais é pais e assim sucessivamente, conforme as funções, tá? Eu posso entender que há um pouco mais, na nossa realidade atual, de autonomia para que esse conselho possa ajudar, não só em termos de recursos, mas decisões pontuais de acordo com cada realidade. Sim, existe, é garantido em lei, mas nós ainda precisamos trabalhar muito isso na prática. Porque hoje, se a gente for analisar, poucos pais têm tempo para se preocupar com a educação formal dos filhos. Eles entregam os filhos para a escola e eles trabalham muito e não conseguem se envolver mais com a participação na escola. Então, isso é um trabalho que ainda precisa ser feito de conscientização. Mas esse trabalho de conscientização de pais, de trazer pais para participar da escola, me deu um prêmio como gestora escolar. É mesmo? Como é que foi isso? Foi em 2005, eu já morava em Vilhena, e depois dessa experiência de eu ser diretora da Escola Jerônimo Santana em Cerejeiras, em 1995, eu mudei para Vilhena. Aí eu trabalhei na Coordenadoria Regional de Educação, foi quando começou a chegar o dinheiro direto na escola, o PROAF, que é um programa próprio do estado de Rondônia, que foi implantado um dinheiro para a manutenção da própria escola, que o Conselho gerenciava. E Rondônia é um exemplo para o país em relação à distribuição de recursos para as escolas. E eu fui a técnica da Secretaria de Educação, lá na regional, em Vilhena, que ajudei as escolas a criar os conselhos, registrar, fortalecer, usar os recursos. Então, eu fazia a formação aqui em Porto Velho, chegava em Vilhena e reaplicava a formação para as escolas. E em 2003, eu fui convidada para ser diretora da Escola Álvares de Azevedo. E para mim foi um grande desafio, foi um divisor de águas. Porque quando eu fui diretora da Escola Jerônimo Santana, lá em Cerejeiras, eu não tinha formação específica de gestão escolar. Eu fazia aquilo que os outros professores me ajudavam, me orientavam, aquilo que eu via as diretoras onde eu trabalhei fazer, e eu fui pedindo ajuda para um, para outro, e tipo assim, a gente vai no erro e acerto. Sabe a experiência do erro e acerto? Foi isso. Mas quando eu assumi a direção do Álvares de Azevedo, eu tinha feito uma especialização na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Vilhena, da primeira turma de gestão escolar, coordenado pelo professor Maciel, que eu tenho muito respeito por esse professor da Universidade Federal de Rondônia, também a minha homenagem para ele, e dizer que eu aprendi muito, porque ele coordenou o curso, ele montou o projeto, foi o primeiro projeto piloto, ele escolheu os professores para dar aula nesse curso, e eu tenho uma gratidão enorme pelos professores que passaram por essa turma.
muito respeito, porque eu aprendi muito. Foi, assim, uma grande lição. E quando me convidaram para ser diretora de escola, eu aceitei. Porque eu falei, agora eu vou fazer a experiência do que eu aprendi na minha especialização. E eu fiz da Escola Álvares de Azevedo um laboratório da teoria que eu aprendi na pós-graduação, eu coloquei em prática. E foi aí que eu ganhei o prêmio. O projeto se chamava Pais Participativos Escola Fortalecida. E em janeiro de 2004, quando eu fui iniciar o processo de matrícula na escola, organizar toda a matrícula, eu já entregava para cada pai que fazia a matrícula dos seus filhos, para ele vir para uma assembleia antes de iniciar as aulas. E pessoas da escola me chamavam de louca. Imagina que alguém vai vir numa reunião nas férias, antes de iniciar as aulas. A gente sempre faz isso depois que inicia as aulas, que conhece os alunos, que manda o bilhete para o pai. Não. Foi um sucesso. Eu consegui 70% dos pais participando dessa assembleia, porque foi na semana pedagógica. No encerramento da semana pedagógica, nós fizemos um período de trabalho pela manhã para terminar a semana pedagógica de planejamento com os professores, e à noite foi a grande assembleia. Para mim era como se fosse uma festa, porque eu enchi o pátio daquela escola de pais e preparamos um questionário com poucas perguntas, mas os pais responderam. Qual era o horário que eles preferiam nas assembleias, o que a gente precisava alterar no regimento interno da escola. Na assembleia eu decidi o dever dos alunos e o dever dos pais. Apresentei o quadro de professores e da equipe gestora para todos os pais e na segunda-feira iniciou as aulas. Então os pais sabiam quem iria ser os professores dos seus filhos antes do dia de iniciar as aulas. E lá naquele questionário eles propuseram tudo o que eles queriam. Que eles precisavam de palestras com médicos, com advogados, orientações de como falar com os filhos, com as filhas na idade da adolescência. E foi muito interessante porque a gente começou a ver os pais se envolver mais na escola. Porque o conselho escolar não funcionava, ele existia no papel para ter um CNPJ para receber os recursos. E eu mostrei nesse projeto que os pais precisam se envolver na parte pedagógica e na parte de aprendizagem dos filhos. Porque o administrativo e financeiro tem equipe gestora para cuidar. Mas a gente apresenta para os pais, na assembleia eu apresentei como eu recebia a escola, quanto de recurso eu tinha para o ano todo, o que viria de dinheiro para a escola, em que era gasto o dinheiro, prestei conta de tudo, e a gente fazia isso cada bimestre. E no mural da escola ficava exposta as prestações de contas, o recebimento do dinheiro, as prestações de contas. E aí a gente viu que precisava contratar um contador para cuidar da parte contábil da escola. Porque na época o Estado não tinha se percebido disso, se há percebido e nem ofereceu. Mas a gente fez o quê? O aluguel da cantina da escola, que o aluguel era um recurso próprio do conselho escolar, pagava-se um honorário para o contador fazer todos os livros contábeis do conselho escolar, fazer a declaração de impostos na Receita Federal, manter as informações de RAIs, de tudo, que o conselho não tinha funcionário e tal. Era tudo funcionando como uma empresa. A gente não deixou nada para depois. Então, eu sempre digo que pais precisam participar da escola. E nessa experiência, era uma escola que fazia muitos projetos. Um dos projetos também que nos levou a ganhar esse prêmio, entre os vários projetos desenvolvidos na escola, foi que, em 2004, quando eu assumi, a gente percebeu que no planejamento da escola tinha que se elevar o índice de aprendizagem dos meninos do 6º ano, dos alunos. E eu sou uma pessoa que eu não chego assumindo um cargo e dizendo, não, para tudo, agora eu vou fazer a minha gestão. Eu olhei o planejamento da escola
que tinha sido implantado o PDE no ano de 2002. Em 2003 iniciaram, mas era aquela luta, teve mudança de governo, mudança de direção. E aí, em dezembro, quando eu assumi, eu peguei o projeto político-pedagógico da escola, li ele todo, me apropriei e falei, vamos dar continuidade no planejamento. E aí, como vamos fazer? Chamamos a equipe gestora e duas professoras que estavam na equipe gestora, uma pedagoga que gostava de matemática e uma professora de língua portuguesa, se ofereceram para dar o reforço, que era a professora Maria Lúcia, pedagoga, e a professora Claudete Teixeira, de língua portuguesa, dava o reforço de língua portuguesa. E nós chamamos as orientadoras e os pais das crianças que estavam com baixa aprendizagem e conversamos. Pais, nós temos que recuperar a aprendizagem dos seus filhos, mas a escola sozinha não pode fazer. Então, o senhor precisa assinar um compromisso conosco, que o senhor vai mandar seu filho nos dias que ele tem aula à tarde de reforço de língua portuguesa e matemática, para ele melhorar e ele aprovar de ano. Senão nós vamos ter dificuldade no final do ano. E os pais assumiram o compromisso. Era a coisa mais linda. Mas os meninos vinham assim, pediam, e de tarde vai ter merenda? Vai. Aí a gente também oferecia merenda para essas crianças que vinham para o reforço. Os pais mandavam, eles vinham. Então, no final do ano, nós atingimos, a meta era chegar em 82%. Nós chegamos a 99,4% no índice de aprendizagem e de aprovação nas 5 turmas de 6º ano. Eram 100 e poucos alunos de 6º ano. Teve 2 alunas que não conseguiram, mas não é porque elas tinham algumas dificuldades também de saúde. Na época ainda não, a gente não tinha essa situação de ensino de especialistas, de atendimento especializado. Nós entramos fazer o desafio, fazer o projeto piloto, era o meu desafio. E fizeram acontecer. E fizemos acontecer. O recurso que tinha, da forma que dava para ser feito naquele momento. Exato. A senhora falou do prêmio, e aí eu não sei se eu estou certo, a senhora, por favor, me corrija. Esse prêmio que levou a senhora aos Estados Unidos? Foi, porque todo ano, e o prêmio é assim, é você se inscrever no processo, que era um processo nacional, coordenado pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação, e a gente chamava o conselho escolar e a comunidade e avaliava todos os critérios que eles perguntavam. Aí a gente se autoavaliava, pontuando, mas a gente tinha que apresentar projetos e documentos que comprovassem, com fotografias, com vídeos, com áudios, com imagens, projeto, comprovando que aquilo foi realizado. E a gente conseguiu. A gente tinha o projeto Água, a gente tinha o projeto de flauta na escola, um empresário doou as flautas doce, e uma merendeira que participava do coral da Igreja Assembleia de Deus e depois do coral municipal de Vilhena, ela era merendeira em outra escola, mas ela veio ser voluntária na Escola Álvares de Azevedo para ensinar flauta doce para as crianças. E quem fazia flauta doce, no horário contrário, as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, porque a música ajuda as crianças. Então, ela chegou para mim e falou assim, professora, mas eu não tenho dinheiro para vir lá do bairro onde eu moro até a escola. Eu falei, a senhora precisa o quê? A senhora vem de ônibus? Não, eu uso mototáxi. Tudo bem, a gente paga o mototáxi para a senhora e devolve. Ela vinha 2 vezes por semana dar aula de flauta doce e o seu Pedrinho da loja Soraya Musical doou as flautas doces. E daí era uma coisa que todo mundo tinha medo que o aluno desistisse e levava a flauta doce. Um dia eu falei, seu Pedrinho, eu tô tendo problema porque querem vigiar demais essas flautas doces. Ele falou, não precisa, se o menino desistir e ficar com a flauta doce, eu dou outra, não se preocupe, eu tenho como fazer mais doação. E eu tinha uma pedagoga que acompanhava as aulas, porque não ia deixar um grupo de alunos sozinho com uma senhora que tinha o dom da música, mas ela não tinha formação de professora.
Então, o trabalho dela é ensinar a aula de música. Mas a pedagoga acompanhava para ajudar a controlar a disciplina dos alunos, para dar o apoio, para valorizar a senhora que era voluntária, né? Então, foi um trabalho muito lindo. E toda essa experiência a gente levou para os Estados Unidos e fomos relatar a convite da Embaixada Americana, porque o prêmio era assim, vinha uma cota de dinheiro para a escola, de R$ 2.000 na época. Nós compramos tudo em literatura clássica para o ensino médio, para preparar para o vestibular. E para o diretor, era a viagem para os Estados Unidos de intercâmbio. A Embaixada Americana pagava a viagem, dava hospedagem e alimentação lá nos Estados Unidos. E eu tive o grande prazer de estar nessa viagem. Quem coordenou a viagem foi a professora Heloísa Lick, que é uma grande autora, uma cientista em gestão escolar do Brasil, uma pessoa renomada. Todo mundo que estuda pedagogia estuda os livros dela, porque dá a impressão, quando a gente lê os livros de gestão da professora Heloísa, que parece, mas ela veio aqui na minha escola olhar o que eu fiz, o que aconteceu, para dar aqui escrito. Parecia que ela estava andando pelo pátio da escola. Sensibilidade, né? Sensibilidade. E ela coordenou essa viagem. Então eu tive a honra de conviver com ela por 20 dias. E lá nos Estados Unidos nós conhecemos escolas em Washington, em Carolina do Norte, em Carolina do Sul, porque é tudo próximo a Washington. E depois eu fui designada a ir para o interior de Oklahoma, numa vila chamada Watts, que era na BR que fazia divisa de Oklahoma com outro estado ali. Desculpe, que agora falhou a memória. Mas quando eu cheguei, o diretor olhava, ele nos recebeu no aeroporto, daí viajamos 200 quilômetros de carro, e ele e a esposa dele vieram nos receber. Nós fomos em 3 diretores e a intérprete, então a gente formava um grupo de 4 pessoas. E ele estava muito preocupado, porque ele dizia que ele dirigia uma escola muito pobre na zona rural, porque a escola tinha 700 e poucos alunos, e a vila onde estava instalada a escola tinha menos habitantes do que os alunos da escola. Eu falei para ele, não, eu também dirijo uma escola no interior do estado de Rondônia. E eu ter essa permissão de conhecer uma escola do interior dos Estados Unidos e uma escola do interior de Rondônia, eu podia fazer um paralelo. E ele ficou muito impressionado que ele lá tinha recursos. E nós fazíamos esses projetos que deu resultado, como você acabou de falar, sem recursos praticamente. Com a boa vontade da pessoa pedagoga que sabia matemática, da professora readaptada que ensinava reforço de língua portuguesa, com a equipe gestora que era muito envolvida, sabe? E os pais, porque se não tiver os pais nesse processo, não tem aprendizagem. O professor pode se desdobrar 1000 dentro da sala de aula, mas é muito difícil. Agora, é curioso que, assim, eu não sei, imagino eu, que enquanto se está desenvolvendo uma carreira, eu acho que ninguém para pensar que um dia pode chegar a ter essa experiência internacional, de ter essa conexão, essa troca, né? Porque eu acredito que tanto quem vai traz muita coisa dessa experiência, mas lá também fica muita coisa. Nossa, os diretores americanos ficavam impressionados quando a gente relatava como que a gente fazia para gerenciar a escola. Porque o número de recursos é muito distante. Lá, uma empresa quer lançar uma linha de computador novos, por exemplo, a Apple, onde que ela coloca os computadores novos para conhecerem? Ela vai na escola e fala, pode tirar todos os computadores do laboratório que eu estou doando agora, 60 computadores, 40, quantos computadores a escola precisar. A empresa faz isso e doa os computadores. Por quê?
que para ele é marketing. O aluno chega em casa e fala para o pai, não pai, agora lá na escola eu tenho esse computador, eu preciso um igual na minha casa, porque esse que está aqui em casa não serve mais. E aí o que acontece? A empresa vende muito mais computadores. E é interessante, porque eu também percebi na narrativa da construção não só desse prêmio, mas dessa gestão escolar democrática. Primeiro, eu percebi que a senhora não tem nenhum medo de desafio. Né? Ah, não! Isso não é problema, que eu já senti, acho que faz parte do DNA. Nossa, desafio é comigo mesmo. E uma outra coisa que eu percebi é essas pontes que faz entre pais, alunos, a iniciativa privada, como que essa dinâmica de promover diálogo onde ninguém mais enxerga a possibilidade. Porque que eu faço a pergunta, só fazendo um paralelo, é justamente o que a gente precisa na nossa política. É justamente o que a gente precisa no nosso Estado. Pessoas que tenham competência e que tenham visão de promover diálogo onde não há mais. Que queiram promover solução. Então, a especialização em gestão escolar foi fundamental para eu ter essa visão de gestão, tá? E a gente precisa buscar o diálogo sempre, porque está garantido. Fazer democracia é o diálogo. Se não dialogar, você não consegue processo democrático. E eu não fui escolhida pelos professores, porque o pessoal entende que fazer processo democrático na escola é os professores fazerem uma eleição e eleger o diretor de escola. Mas nós já vivemos essa experiência e eu fui a coordenadora estadual desse processo de eleição de diretores, mas menos de um ano nós tivemos que ir lá e exonerar um diretor, porque ele virou um ditador dentro da escola. Cometeu assédio, desrespeitou funcionárias. Além do assédio moral, ele cometeu assédio sexual, porque ele era o eleito pela comunidade, agora aqui quem manda sou eu. E não é isso. Gestão democrática é feita não pela opção da escolha do gestor. É muito importante a comunidade participar, eu defendo. Mas o gestor precisa ter perfil e formação. E ele se esforçar para colocar em prática a formação. Senão também não adianta nada. E foi isso que habilitou e que de repente começou a pavimentar uma estrada, porque eu soube que a senhora foi convidada para ser secretária estadual da educação. Sim, eu vou falar desse processo. Logo depois que eu ganhei o prêmio, 2 anos depois, por problemas pessoais, eu precisei mudar para Porto Velho. E eu já era reconhecida no estado todo, porque depois que você é escolhida como a melhor gestora do ano, a gente assume um compromisso de disseminar a experiência para os outros diretores escolares. Então, todo ano, quando acontecia o seminário de gestão escolar, eu era convidada para vir falar da minha experiência. Eu fiquei 2 anos relatando a minha experiência. Aí eu deixei a gestão da escola, mas eu vim para a Secretaria de Educação. E daí eu me envolvi, eu fui trabalhar no setor que tratava da gestão escolar. Aí foi muito importante porque eu comecei lá ajudando no núcleo de gestão democrática, que estava fazendo a minuta de criação da lei da gestão democrática em 2011, 2012 no governo. E eu fiz parte da equipe, nós fizemos a minuta da lei, onde tratou da escolha de gestores, é um capítulo da lei, que seria por eleição, tinha todas as regras. O capítulo que trata do projeto político-pedagógico, que também é democracia dentro da escola, porque os professores, está na LDB, que eles têm que participar da elaboração do projeto político-pedagógico e a comunidade escolar precisa participar e aprovar ainda o projeto político-pedagógico da escola. E aí, o outro capítulo que trata de grêmio estudantil, porque não tinha mais movimento estudantil nas nossas escolas. Os grêmios acabaram. Então, nós começamos novamente esse processo de criar grêmio estudantil nas escolas. E nós temos experiências maravilhosas de jovens que lideraram um grêmio estudantil, de jovem menino que foi embaixador, jovem embaixador,
sabe? Porque os Estados Unidos ainda tem um trabalho para os adolescentes, que chama Jovem Embaixador. Ou seja, não contente em ir lá, só está mandando gente para lá até hoje. A gente manda. Eles são selecionados, mas a gente estimula a seleção. Estimulava, porque agora eu sou aposentada. Por isso que eu quero entrar na política, porque eu preciso continuar ajudando a educação de Rondônia. Tá? E continuando essa experiência, depois criou-se uma gerência de gestão escolar, eu fui a gerente, mudou secretário várias vezes no governo, mas eu sempre continuei sendo a gerente de gestão escolar, porque eu não era um cargo político indicado por um deputado, por alguém. Eu era escolhida pela minha competência técnica em gestão escolar. Então, foi esse o caminho que eu tracei. Eu falei, eu preciso fazer um trabalho que eu seja reconhecida pelo meu trabalho, que eu nunca precise ir num político pedir para me dar algum cargo. Aí, em abril de 2018, o nosso candidato a governador, professor Daniel Pereira, que eu conheci ele há 38 anos, quando cheguei em Cerejeiras, e ele era um jovem ainda, com 17 anos, mas já era professor de uma escola no campo, multisseriado. E eu, professora da escola urbana, que todo mundo estendeu tapete vermelho quando eu cheguei na cidade, porque não tinha uma pessoa com a minha formação. Então a gente se conheceu e nesses 38 anos eu sempre respeitei muito o professor Daniel Pereira, e ele foi vereador e depois deputado estadual e depois vice-governador, foi da nossa associação de professores em Cerejeiras, eu fazia parte. Quando criou o Sintero, ele chegou lá pedindo a filiação e eu fui na primeira reunião com meu filho bebezinho, eu estava de licença maternidade e eu fui lá me filiar no sindicato junto com o Daniel Pereira. E a história de ser secretária aconteceu quando ele assumiu o governo. Ele me convidou para ser a secretária estadual de educação e eu disse não para ele. Como assim? Porque eu não tenho vaidade. Eu disse não, governador. Eu tenho uma outra proposta para fazer do senhor. Nós temos a professora Angélica, que é a diretora-geral de educação, e eu trabalho com ela há muitos anos, e ela tem um perfil e eu acho que ela é melhor do que eu. Não, mas espera que agora... Eu indico o nome da professora Angélica. Mas calma, agora eu preciso entender, porque assim, normalmente, né, se a gente for pensar no normal, todo mundo está se oferecendo aí para ter um cargo, para aparecer na foto. E a senhora teve coragem de dizer não para o governador? Eu tive. Foi muito interessante porque ele, assim que ele assumiu o governo, ele fez uma viagem para Cerejeiras. E no sábado, que ele me chamou para uma reunião que durou mais de 2 horas, essa conversa, eu passei lá por uma, vamos dizer assim, por uma banca, em que estava o governador Daniel Pereira, mais o chefe da Casa Civil e o subchefe da Casa Civil. Todos fizeram pergunta, todos me fizeram uma sabatina, todos me testaram, os 3, e no final eu recebi o convite. Daí eu pedi para pensar. Aí no final de semana eu pensei, eu falei, eu sei como que eu vou fazer isso. No sábado à noite ele falou assim, segunda-feira você aceita o convite de ir comigo para Cerejeiras, que eu vou cumprir uma agenda lá. Ele falou, tem uma pessoa aqui que quer fazer esse convite para você. Passou para a esposa dele. Por quê? Porque a esposa do Daniel foi minha aluna e ela me chama de professora até hoje. E eu falo, não, dona Esther. Ela era a primeira dama. Eu tratava ela de dona Esther. E ela, não, professora, a senhora é minha professora. Mas eu quero que a senhora nos acompanhe em Cerejeiras. Porque foi lá que começou a história do Daniel, a história da dona Esther, a minha história em Rondônia. Uhum. E aí nós fomos. E aí eu combinei com o governador Daniel Pereira que eu preferia ser a diretora-geral de educação. Porque eu queria seguir a hierarquia. Eu não ia me sentir bem passar sem ocupar o cargo de diretora e lá ser secretária de educação e a professora Angélica ser subalterna minha. Eu não ia me sentir bem.
Porque eu sou assim de... Professora Angélica, quem é a professora Angélica? Professora Angélica Aires, que era diretora-geral de educação. Sim. Então a gente fez o quê? Uma promoção das duas. Ela foi promovida a secretária de educação, que é o cargo acima da diretora-geral de educação, e eu, de gerente, fui promovida a diretora-geral de educação, que era o cargo acima de um gerente. E nós fizemos um trabalho maravilhoso, porque a gente se dava muito bem, a gente se dá bem até hoje. Professora Angélica mora em São Paulo agora, mas é minha cabo eleitoral. Olha quem eu tenho de cabo eleitoral, fazendo campanha nas redes sociais, pelo WhatsApp, porque é assim que está sendo minha campanha, tá? Eu peço perdão para os meus eleitores se eu não puder ir na casa de cada um, mas a gente telefona, a gente fala pelo WhatsApp e eu estou sempre à disposição. E na próxima semana a gente vai ter um WhatsApp para falar direto com a campanha, tá? E eu disse não para o governador. Nossa, E ele falou, e nessa história, para voltar nesse trabalho de participação, eu entrei em 2013 no mestrado aqui na Universidade Federal de Rondônia. E eu fiz um mestrado em estudos culturais, história e estudos culturais. Ah, mas você é formado em história? Não, eu não sou formada em história. Mas estudos culturais é para qualquer área. E como eu sou da área de extensão rural, o meu projeto era fazer um estudo da mudança das mulheres do assentamento Joana d'Arc, que por conta da construção das usinas, foi criado um reassentamento, foram criados 5 reassentamentos, mas o meu foco de pesquisa foi o Santa Rita. Chama-se Reassentamento Santa Rita. E eu fui lá conversar com as mulheres individualmente, fazer entrevista e desenvolver minha dissertação. Meu projeto era saber como foi a mudança de vida dessas mulheres. E é história para outra entrevista. Porque tinha mulheres felizes, tinha mulheres chorando, a mudança de vida foi muito grande, muitas famílias em depressão, marido que ficou doente, esposa que ficou doente, entraram em depressão, porque mudou totalmente a vida deles. E aí precisa reconstruir cada uma dessas histórias. Porque eles moravam na beira do Rio Madeira, uma delas falou assim para mim, professora, sempre eu sou chamada de professora, eu morava num sobrado, na beira do rio. Meus netos banhavam ali no rio, tinha água corrente. A gente ia lá, pegava o peixe 1 hora antes do almoço, limpava, preparava para o almoço. Tinha muita fruta, muito açaí, muita água. E agora nós estamos aqui no meio da seca. Eles não tinham mais água. Eu fiquei, olha... É outra história que a gente pode contar depois, falar da dissertação desse mestrado, que o meu sonho é publicar um livro contando a história das mulheres do Santa Rita. Porque aí entrou o meu lado extensionista rural, entendeu? E também é de educação, mas eu fui ver como que é a vida das pequenas agricultoras, pequenas produtoras que estão lá no reassentamento Santa Rita, tá? Professora, eu fico assim muito impactado de forma positiva, porque realmente eu já imaginava, né, que ouvir todas essas histórias ia me trazer esse tipo de impacto, porque como eu falei, conforme eu vou ouvindo outras pessoas, a pincelada que cada um dá, para quem conhece a sua história, e muitas pessoas falam, pergunte isso, pergunte aquilo, o que eu vejo é que é uma história repleta de determinação, de força, de caráter, de humildade. Eu nunca imaginei que alguém pudesse dizer não para um governador. É a primeira vez que eu conheço alguém de carne e osso. Ele fala isso? A gente se diverte. Às vezes ele fala isso no meio de um monte de gente. Ele fala, essa é a mulher que me disse não. Eu falo, ai meu Deus, ele me expõe ainda. E eu imagino, e como que foi, então, como que chegou essa questão de ser candidato a deputado estadual? Antes de eu aposentar, em 2018 também, eu recebi a comenda Marechal Rondon. Como assim? Eu sou muito
grata porque a pessoa que apresentou o meu nome para o conselho dos comendadores lá, que decide se a pessoa tem méritos ou não, se pode receber ou não a comenda, foi o secretário na época de educação, o Valdo Alves. E ele apresentou meu nome e foi aprovado. Então, eu também tenho uma grande gratidão ao Valdo Alves, é meu amigo, e eu tenho uma admiração, ele é um gestor público de respeito, tá? Eu admiro muito a gestão que ele faz, e ele me deu essa oportunidade, e eu fui honrada, com maior honraria no estado de Rondônia, que é ser comendadora. Mas aí eu chamo professora, comendadora, Betinha de Siqueira, chamo de comendadora, eu bato continência, como comendadora. Se eu disse não para ser secretária de educação para o governador, eu não fico falando dos meus títulos, sabe? Eu nunca fiquei fazendo carinho como mestre, professora, mestre, Elizabeth Matias de Siqueira, que é meu nome. E eu recebi essas comendas, essas honrarias, e eu acho que eu tenho um currículo suficiente, depois de aposentada, como professora, que servi ao estado de Rondônia há 38 anos, servi no serviço público no Paraná, na saúde pública, mais 6 anos, então eu trabalhei como funcionária pública há 44 anos. Eu tenho de contribuição. Eu acredito que tudo isso me dá a chance de eu colocar o meu nome à disposição para ser candidata a deputada estadual, que eu acredito que eu posso contribuir muito. E você me pediu como isso aconteceu. Nosso governador Daniel Pereira virou para mim quando fez o convite e ele disse a nossa campanha. Eu falei, não, nunca entrei na política, eu posso ajudar. Você vai me dizer não pela segunda vez? Aí eu falei, governador, me dá um tempo para pensar. E ele, tá bom. Dessa vez não teve nem sabatina. Não. Olha, governador, chefe da Casa Civil e subchefe da Casa Civil e mais o secretário do governador assistindo, foi para transpirar, sabe? 2h30 de conversa. E aí, aceito o convite do governador, nós temos a professora Betinha de Siqueira para deputada estadual. Eu já havia alertado que eu tinha certeza que a gente ia se apaixonar por essa história de vida. Eu estou muito encantado, né? Algumas coisas eu até sabia muito superficialmente, outras coisas aqui. Eu acho que a gente poderia ficar aí mais umas 3, 4 horas conversando tranquilamente, que eu tô apaixonado por toda essa história. Na realidade, eu estou muito convencido, porque não só o meu voto, mas a minha admiração, meu carinho, meu respeito, eu estou muito convencido de que a professora Betinha de Siqueira na verdade, uma excelente opção para a gente ser bem representado na Assembleia de Rondônia. Eu acredito que a gente precisa, de verdade, de pessoas que estejam comprometidas, que tenham caráter, que tenham ética, que tenham essa transparência e essa verdade. É isso que a gente precisa. Fazer escolhas conscientes, escolhas corretas e escolhas que vão engrandecer, vão nos representar de verdade, porque o mar não está para peixe. E a gente precisa saber separar o joio do trigo. Professora, a senhora quer fazer suas considerações finais? Eu só quero agradecer essa grande oportunidade de poder bater esse papo, que eu adoro falar da minha história. Sempre gostei. Onde eu chego, eu vou contando. Eu paro aí nas casas que eu visito e eu já conto um pouco da minha história. Não posso contar toda, porque eu acho que deu mais de 1 hora, né? E para visitar eleitor, a gente tem que andar rápido, porque são poucos dias. Mas quero dizer que é uma grande satisfação. E quero olhar bem nos olhos de todos vocês e dizer: vote em professora Betinha de Siqueira, número 77567, que vocês não vão se arrepender e podem ter certeza que vão ter o orgulho da história que eu vou fazer como deputada estadual. Professora, muito obrigado. Eu sei que é um desafio gigantesco. Eu que agradeço. Gratidão por ter nos recebido aqui. E nós vamos ficando por aqui. Eu acredito que, se houver outra oportunidade, se a gente conseguir encaixar, eu tenho vários insights dessa nossa conversa que eu quero puxar outros ganchos depois. Vamos continuar. Eu vou amar a segunda parte dessa entrevista.
A gente vai ficando por aqui, mas eu quero agradecer imensamente por você ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilhe nas suas redes sociais, curta, comente, mande sugestões, entre em contato com a equipe da professora Betinha e vamos fazer dessa campanha um marco, não só para a professora Betinha como deputada estadual, mas para todo o estado de Rondônia. Muito obrigado e um grande abraço para todos.